Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite de salvação. Glória a Jesus, mais uma vez na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos estejam abençoados em seus lares, na sua casa. Essa noite nós vamos estar trazendo uma palavra, glória a Jesus, que é para mexer com o seu coração. Louvado seja Deus, fala com nós também, nos ensina, nos repreende, nos exorta. E a palavra de Deus esta noite, daqui a pouco nós vamos estar orando pela sua vida. Louvado seja Deus e agradecendo a Deus por mais um dia. E a palavra de Deus aqui em Isaías, capítulo 38, versículo 1, ele nos diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos estar fazendo um comentário a respeito de ordena a tua casa. É o tema esta noite. Ordena a tua casa. Arruma a tua casa. Endireita a tua casa. Aí nós vamos estar falando da sua casa, da sua vida espiritual, da minha e de todos que nos ouvem. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando e ser gratos a Deus pela misericórdia dele, na qual ele tem tido para conosco. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, aleluias, a nossa oração, clamamos a Ti, assim como nos diz aqui, Ezequias virou-se para a parede e orou. Louvado seja o Teu santo nome. Oramos, meu Deus, por todos aqueles que nos ouvem, os nossos ouvintes. Meu Pai Santo, visita nos lares, nas famílias, nas casas aí, meu Deus, onde aquele que está ali, meu Deus, nos acompanhando, seja na sala, na cozinha, no quarto, onde ele estiver, Senhor, na glória, opera e realiza para a glória do nome de Jesus Cristo, ó Deus. Meu Deus, fala conosco através desta palavra, desse versículo, Senhor, meu Deus, na qual, aleluias, vai estar dizendo aquilo que o Senhor pediu a Ezequias: ordena a tua casa. Deus fala conosco e fala com nossos ouvintes, nos ensina, nos orienta. É o que nós pedimos, oramos e estamos certos da vitória no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui algo em cima desse versículo, a palavra de Deus dizendo, através do profeta, Deus falando com Ezequias: põe em ordem a tua casa. Isso vai muito além daquilo que nós pensamos quando se fala põe em ordem a sua casa, ou arruma a tua casa. Glória a Jesus. Quando a palavra de Deus nos diz a respeito disso, alguns poderão pensar assim: talvez eu tenha que pintar minha casa, ou arrumar, ou isso, ou aquilo outro, tal, né? Mas existe algumas coisas que nós podemos chegar à conclusão daquilo que Deus está falando com Ezequias através do profeta Isaías. Está chegando o fim. O caso de Ezequias é que ele iria morrer. Então está chegando o fim, mas ainda vai, o fim da vida dele, mas ainda vai além daquilo, né, que nós pensamos ou entendemos. Poderá ser um chamado para se preparar espiritualmente. Poderá ser também assuntos que estão a família. Nós, como crentes, dentro da nossa casa, nós temos que estar atento à nossa família, observar, né, e falar com eles a respeito de
da vida espiritual dele ou deles. Resolver pendência, nós temos nossas pendências que são particulares, ou a vida de cada um tem suas pendências, e a palavra de Deus fala para nós observarmos isso. Questões pessoais, espirituais, nós temos nossas questões que são pessoais e espirituais. Às vezes nós olhamos para os outros, não olhamos para nós. O assunto pode ser pessoal também, questões pessoais. Se preparar para encontrar-se com Deus. Muitos esqueceram disso, de estar preparado para encontrar-se com Deus. Vai chegar um dia, ou vai acontecer o arrebatamento, ou nós seremos recolhidos ainda aqui, estamos vivos, e daqui a pouco não estamos mais. E também a misericórdia de Deus pode mudar cenários, a sua vida. Você já pode ter feito um cenário da sua vida e ter preparado tudo do jeito que você pensa, mas Deus pode mudar esse cenário da sua vida se você o buscar. Se Deus vier falar com você, arruma a tua casa, Ele poderá estar querendo, através da misericórdia dele, mudar o cenário, mudar a história. Aleluias. Aqueles cenários que já está, que é impossível, né, de ser mexido, e que já está definido, que você já definiu para a sua vida, e você pode ser mudado, pode ser tratado por Deus. Essas coisas todas aí, essas pendengas todas ali. Então, o capítulo 38 de Ezequias, ele se repete exatamente igual, pode mudar algum ponto, alguma vírgula ali, mas ele quer dizer a mesma coisa. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, ordena a tua casa, ou põe em ordem a tua casa. Glória a Jesus. Então, o 38 de Isaías diz exatamente assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A enfermidade era para a morte, ele não iria escapar daquilo. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja bem, glória a Jesus. Eu quero citar uma coisa para você, ouvinte da palavra de Deus. Quando Deus está falando aqui a Ezequias, ordena a tua casa, arruma a tua casa, veja a condição da tua casa. Eu fico imaginando como é que não estava a vida de Ezequias. Foi um homem de Deus, mas de repente ele também mudou o comportamento dele. E agora o profeta vem, enviado por Deus, falar com ele, dizer para ele: ordena a tua casa, arruma a tua casa. Veja como é que estão os teus filhos, veja como é que está a sua esposa, o seu esposo, veja como é que está. Eu vou citar algumas coisas aqui, que é fácil ver como é que está a vida espiritual de alguém, olhando somente para dentro da sua casa, somente olhando para dentro da sua casa, ou para o quarto, para a cozinha, para o banheiro, para a sala, as dependências da casa. Basta olhar para esses espaços ali, para esses ambientes na qual nós transitamos dentro de casa, e nós vamos conseguir enxergar a nossa vida espiritual. Nós vamos conseguir enxergar. Então, se você de repente, se Deus de repente, você lá no seu quarto, você foi, deitou-se, amanheceu, dormiu, amanheceu, e de manhã cedo, após você levantar, se Deus fizer uma visita para você dentro do seu quarto, qual será a condição do seu quarto? Como que vai estar o seu quarto? Vai estar revirado, a cama revirada, os lençóis revirados, gavetas abertas, roupas pelo chão, sapato revirado para lá e para cá? Como que vai estar a sua casa? Olha, veja bem uma coisa. Quando nós temos esse ambiente, o lugar do nosso repouso, do nosso descanso, o lugar que nós temos para nós conversar com nossas esposas, ou as esposas com seus maridos, se chega-se em casa e a casa, o quarto está virado daquele jeito, naquele estado,
por ali então nós poderemos ver como que está a nossa vida espiritual lá dentro do nosso quarto. Como é que está o seu quarto? Aleluia, louvado seja Deus. Se Deus chegar e disser assim com você: hoje eu quero entrar no seu quarto. Veja bem que Deus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje convém pousar na sua casa. Hoje convém pousar na sua casa. Veja bem, como será que estaria a casa de Zaqueu, que aparece lá dentro dos evangelhos? Então Deus, como que Deus vai encontrar? O que ele vai encontrar quando ele chegar ali no seu quarto? De que maneira que vai ser? Tantos precisam acertar os seus quartos, acertar ali sua cama, seu ambiente, seu lugar de deitar, de levantar. Como será? Veja, tem algo muito interessante na palavra de Deus. Quando Deus, conversando com Moisés, orientou Moisés, falou assim: Moisés, quando vocês subirem o monte, diga lá que quando alguém saindo alguma coisa feia de ti, vai lá e cobre com a terra. Você consegue entender do que eu estou falando? Muitos vão no monte e tal, né? Então Deus está dizendo para Moisés: ó, quando estiver lá os sacerdotes, os anciãos que vão ter que subir no monte, quando eles estiverem lá saindo alguma coisa feia de ti, cubra com terra, para que porventura o anjo não chegue lá e não venha pisar em cima. Então por aí nós sabemos do que Deus está falando. Deus, ele é educado, extremamente educado para conosco, foi educado para com Moisés. Então como é que vai encontrar a sua casa, o seu quarto? Se ele vai estar revirado ali de maneira bagunçada mesmo, ou no lado espiritual, como é que ele vai estar o seu quarto? Nós temos que examinar esse negócio. Então, se de repente Deus fala assim com você: mas eu quero visitar a sua cozinha. Pela sua cozinha, quando chega uma visita, quando chega alguém, nós podemos ver como que está a vida espiritual de alguém ou de uma mulher, que é a mulher que é dona da casa, ela que cuida dessas partes. Como é que vai estar a vida dela chegando lá, encontrando a cozinha revirada, louça suja, e prato, e copo, e talher, e essas coisas todas que tem dentro de uma cozinha. Cozinha suja. Como que seria se acontecesse isso? Se Deus chegasse e entrasse lá: eu vou usar o seu banheiro, e entrasse lá e eu sei que Deus não vai usar banheiro de ninguém, mas o WC, o mictório, e eu sei disso, nós sabemos disso, mas se Deus resolvesse passar por lá, dentro do banheiro, muitas casas estão assim, que as pessoas não se preocupam com o seu ambiente, com o ambiente que vive, com o ambiente que mora, que frequenta, porque nós somos frequentadores da nossa casa, aleluias, e a nossa casa, ele é um espaço reservado também para Deus. A casa do crente não é a nossa casa, é a casa de Deus também. A Bíblia nos ensina que a igreja começa pela nossa casa, e se o banheiro também se revirado, como que não vai ser aquilo que Deus espera encontrar de nós? E se Deus de repente chegar no ambiente que eu vejo que é o mais propício, é a sala, a nossa sala, o nosso ambiente, a nossa sala. Aí Deus chega na sala, aquele lugar que você senta no seu sofá, que você liga a sua TV, assiste sua TV, você chega em casa cansado, vai lá, toma o seu banho, vai lá sentar-se, vai descansar, vai para a cozinha, janta ou almoça, chega e vai para a sua sala. Qual que é o ambiente? Como que vai estar a sua sala? Quando Jesus diz na palavra de Deus, aqui em Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo, e tu vais cear comigo também. Como será? O que será que quando você abrir a porta do teu coração, o que Jesus vai encontrar aí? Será que a sua mente poderá estar bagunçada, revirada, transtornada, assustada? Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14: não se atemorizem em vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse que ele foi preparar morada, foi preparar uma casa. Você já pensou se naquele dia nós chegarmos lá, a casa que ele foi nos preparar estivesse bagunçada? Não, ele foi preparar uma casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você poderá estar sendo convocado assim como Ezequias: ordena a sua casa, porque você vai
morrer, você não vai viver. Nesse espaço de tempo, Isaías passa essa mensagem para Ezequias e sai novamente. Nesse momento, Ezequias vai fazer o quê? Vai voltar-se para a parede e vai chorar. E vai pedir a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus vem sobre ele. Isaías saiu para fora. Deus vai lá novamente, enquanto que Isaías volta. Porque tenho ouvido a oração do meu servo Ezequias. Ele chorou e se arrependeu. E ao invés então de tirar a vida de Ezequias, Deus muda o cativeiro de Isaías, que era para a morte, de Ezequias, que era para a morte. E ele, em vez de morrer, ele vai viver. Então, a Bíblia diz que pela misericórdia de Deus, Deus pode mudar todo o cenário da sua vida. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode mudar, aleluia, aquilo que é impossível mudar. Ele pode mudar aquilo que já está definitivo, aquilo que você definiu para viver a sua vida. Antes de eu aceitar Jesus, quando eu me casei, eu pensava assim, a única coisa que eu quero é me casar, ter minha esposa, ter meu filho, meu trabalho. Era algo que eu tinha definido na minha vida, mas Deus mudou tudo aquilo que eu tinha definido. A definição teria que ter vindo de Deus, era Deus que tinha que ter definido a minha vida. Eu não era um servo de Deus, não era um crente, e tinha essas coisas definidas, meu trabalho, minha vida, meu cotidiano, minha maneira de viver, academias, as minhas diversões, minhas alegrias, eu tinha algo definido, mas não aconteceu exatamente como eu tinha definido. Deus mudou o cenário que eu tinha planejado para a minha vida, e vai mudar o cenário daquilo que você planejou para a sua. Ele vai mudar, pode ter certeza. Não é o que nós determinamos para nós, que é o que Deus quer para nós. Tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer para nós, não aquilo que eu quero para mim mesmo. Deus vai mudar. É lógico que aquilo que eu quero para mim tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Então pode se mudar. Então você pode estar sendo preparado aí, glória a Jesus, para terminar a sua vida. Você deve estar sendo preparado, sendo chamado para preparar-se espiritualmente. Você deve estar sendo ali preparado deve estar sendo preparado para olhar o assunto, seu assunto familiar. E você pode também lutar as pendências da sua vida, o que está pendente na sua vida. A palavra de Deus nos diz que a única coisa que nós devemos dever na nossa vida é o amor que nós temos que ter uns para com os outros. E muitas vezes nós devemos além disso dali. Não temos amor por ninguém e ainda devemos aí na sociedade, temos nossas dívidas, não cumprimos aquilo que nós devemos cumprir corretamente. Questões pessoais e espirituais. As questões espirituais e pessoal da minha vida, ela devo estar sendo preparado, eu devo me preparar para isso. Vai chegar o dia em que Jesus vai bater a mão na minha porta e vai me chamar de volta para Ele. Ou então, vou me encontrar com Ele no arrebatamento nos ares, como nos diz a palavra de Deus. Então nós temos ainda, aleluias, a história de Eli e Samuel. Samuel, o jovenzinho, foi dormir e Deus falou, Samuel. E Samuel levantou-se achando que era Eli que estava chamando, o profeta. E Eli manda ele deitar-se novamente. Ele vai lá e se deita, e daqui a pouco ele escuta, Samuel. E ele levanta outra vez, vai até lá esse sacerdote Eli e fala, o que é, meu senhor? Volta a deitar, vai dormir, diz para o menino. E o menino então volta a deitar e pela terceira vez ele escuta chamar a voz dele, o nome dele, e ele vai dizer, vai levantar-se, vai lá, eis aqui meu senhor, falando com Eli o profeta. E Eli, sacerdote e profeta, diz para o menino, volta a deitar-se, porque ele entendeu o que estava acontecendo. Volta a deitar-se, quando você ouvir novamente chamar-te pelo nome, Samuel, você vai levantar-se e vai dizer, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E Deus pela primeira vez vai falar com Samuel, o menino, o jovenzinho, e vai mandar ele dizer algo para Eli.
Eli ordena a tua casa, arruma a tua casa. Você tem deixado os seus filhos fazer o que quiser. Você tem deixado os seus filhos, aleluia, bagunçar no templo. Eles estão bagunçando o templo. Eles estão roubando das ofertas que era ao Senhor, que é dado ao Senhor, que é ofertado ao Senhor. Eles têm cometido atos libidinosos, sexuais no templo. E você tem deixado, tem alisado, tem passado a mão no lombo dos seus filhos e não tem corrigido a sua casa. E Deus vai dizer para Eli, através do pequeno Samuel, vai dizer para ele que ele deixou as coisas assim, andar como ele queria. Não teve coragem de corrigir a família, de corrigir os filhos, de acertar. Amanhece o dia e o profeta ou o sacerdote Eli vai chamar Samuel e vai perguntar para ele: Samuel, o que é que foi que o Senhor falou a meu respeito com você? E Samuel ficou com medo de passar, porque ele era um menino, de passar o que Deus falou para Eli. Aí Deus vem na boca dele e vai dizer para ele: Samuel, me diga o que o Senhor disse a meu respeito, porque aconteça com você outro tanto mais, se você não me contar o que Deus falou a meu respeito. E Samuel então vai dizer para ele: olha, o Senhor mandou dizer todas essas coisas aí a teu respeito. Eli vai dizer: o Senhor é. O Senhor é. Faça ele conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Mas o que Deus também disse para Eli através de Samuel? Nunca mais de ti vai sair escolhidos das suas entranhas, quer dizer, um profeta, um sacerdote, um levita, um pregador, nunca mais de ti vai sair. A sua casa não vão chegar à idade varonil, vão todos morrer. Pensou? Simplesmente porque ele não ordenou a casa dele, não arrumou a casa dele. A casa estava bagunçada, revirada. Quando nós estamos dizendo, quando eu citei cozinha, quarto, banheiro, sala, essas coisas, aleluias, é porque você deve comparar o seu corpo como uma casa onde o Espírito Santo mora e que você deve procurar manter arrumado, assim como deve procurar manter arrumada a sua casa, seu espaço onde você habita. Já entrei em muitos lugares em que a casa estava revirada, de perna para cima. Não tenho nada com isso, cada um cuida da sua casa como quer. Mas Deus estava alertando Ezequias. Adoeceu de uma morte muito grave. E a casa dele estava bagunçada. Os filhos, o lar, a casa, a vida espiritual. E Deus agora então estava tratando com ele. Que Deus venha tratar com nossas vidas sim, de igual modo. Com a minha principalmente. Já fui do mundo, já fui aí também aquele negócio, mas Deus, pela misericórdia dele, mudou o cenário da minha vida. Que Deus venha mudar o cenário da sua, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, que a palavra de Deus possa chegar ao seu coração e te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos ser grato a Ti, meu Deus, pela Tua palavra, meu Deus querido, por tudo quanto o Senhor nos tem dado, nos tem feito, nos tem abençoado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sou grato a Ti, Senhor meu Deus, porque essa palavra mexeu também com o meu coração, mexeu com a minha vida. Aleluias, louvado seja o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar trabalhando, meu Deus, na vida dos nossos ouvintes, abençoando, curando, estabelecendo, fortalecendo. Meu Deus, visita aí dentro de hospitais, dentro de asilo, em casa de recuperação, nas ruas, nas vidas, meu Deus, ali. Que o Senhor continue trabalhando, operando e realizando, chamando para a Tua graça, para a Tua misericórdia, meu Deus querido. É o que nós te pedimos, oramos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, querendo Deus, até a próxima na Trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV, e uma boa noite de salvação a todos, em nome de Jesus.